Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os que forem assistir esse vídeo, tá? Eu vou ler aqui a palavra, uma palavra até conhecida, né? Muitos citam ela até. E diz assim: o arrependimento de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Porque isso relatei o que não entendia, coisas que para mim era maravilhoso e que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó e cinza e da cinza. Aqui bem curtinho, tem um espaço grande aqui dentro do último capítulo de Jó, mas eu quero deter só aqui. Então Jó era um homem muito rico, era um sheik árabe, era bilionário, um homem que tinha muito dinheiro. E ele era um homem temente a Deus e tinha o coração voltado para Deus. E ele estava tranquilo, né, na casa dele, nos afazeres dele, mas um homem muito temente a Deus. E o diabo andava passeando pela terra. Ele faz isso até hoje, né? Os demônios, né? O Satã mesmo está no inferno, não sai de lá. Mas tem outros, e eles se apresentam na presença de Deus, eles se apresentam lá na porta do céu. Eles vão até o terceiro, então não entram no terceiro céu, mas eles ficam até o segundo céu, eles ficam. E chegou aí e se apresentou a Deus e disse assim para Deus. Aí Deus perguntou para ele: de onde vens? Eu venho de arrodear a terra e passear por ela. E ele disse assim: se viste meu servo Jó? Ele temente a mim e guarda a minha palavra. Aí o diabo foi e falou para ele: mas deixa eu tocar nos bens dele, em tudo que ele tem, para ver se ele vai continuar sendo fiel. E assim aconteceu. Deus se permitiu, mas falou para ele: na saúde dele você não vai tocar não. Para a morte não. E Jó ficou, mesmo assim o diabo tocou, mas não para matar, né? Porque Deus tinha dado a ordem que não era para matar. E ele se encheu de uma lepra, de um negócio lá, né? E aí ele ficou no pó e na cinza, se raspando com um caco de telha lá, porque era uma lepra, né? Lá sofrendo naquela situação, mas não abriu a boca para reclamar com Deus, para murmurar contra Deus. Mas tinha os amigos dele, foram lá dar um mau conselho para ele. A própria mulher dele chegou para ele e falou assim: porque homem está de situação, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Nossa, a mulher dele: amaldize-se teu Deus e morre. E ele falou: não, isso não, de jeito nenhum. Ele já repreendeu a mulher, falando que não. Mas o diabo tocou nos bens dele, que até Deus permitiu, porque ele disse que
se eu tocasse ele ia murmurar contra Deus? Ele tocou nos bens, na saúde dele, mas ele não murmurou, ele continuou firme em Deus. Por isso aqui ele fala, né? Esse trecho que eu li aqui, ele fala que ele se abominou, porque está escrito aqui, então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aqui você veja como que Jó falou, que nenhum propósito do Senhor, de Deus, nenhum propósito pode ser impedido. Ninguém pode impedir. E ele era um homem temente a Deus, era um homem que buscava a Deus. E ele foi um exemplo para nós nos dias de hoje, né? Você veja hoje, as pessoas falam, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. Mas às vezes uma serva de Deus, um servo de Deus está fazendo as coisas erradas, a gente vê todo dia. Eu sou fulano, sou isso, sou aquilo. Mas se pôr uma prova na frente dele, ele cai. Se por uma prova, uma só, se colocar na presença, na frente dele, ele abandona a Deus. Ele abandona a Deus. Isso eu estou falando porque a gente tem visto, né? Pessoas se intitulando, dizendo que são pastores, que são missionários, missionárias, mas não tem temor a Deus. Jó é um exemplo, tinha temor a Deus. E hoje as coisas estão de uma forma, né, que você vê que o homem perdeu o temor a Deus, né, faz cada coisa errada. E ainda diz que é servo de Deus. Ainda diz que é fiel a Deus. Mas na primeira prova ele desce a ribanceira, como diz o gaúcho, né? Ele desce a ribanceira, porque ele não aguenta uma prova. Eu estou passando esse trecho para vocês e dando um testemunho para vocês de um servo de Deus muito abençoado, que eu escutei hoje de manhã até, ele falando, ele até chorou, ele falou assim, olha, o diabo, Deus me mostrou, o diabo foi até a frente da tua casa e viu o número da tua casa e foi até a presença de Deus, segundo o céu, não, mas lá ele era espírito, né? Ele é espírito, e perguntou para Deus, falou para Deus que se ele podia tocar em mim, porque na minha saúde foi, até agora estou recuperando agora, mas tive muito, tinha dias que eu não conseguia andar, de tão pesado o meu corpo, parece que eu peso 80 quilos, 78 por aí, mas parece que dizia 250 quilos, parece que não conseguia andar, sabe? Fiquei por muito tempo assim, e orando, e vai daqui, vai dali, orando, e daí ele chegou a Deus, falou para ele falou assim, então ele foi lá e Deus apertou um botão e falou assim, vai. Foi aquilo que eu fiquei aí um tempo aí nessa prova. Aí agora esse servo de Deus falou que ele chegou na frente de Deus de novo e falou assim, ó, desisto, você protege ele demais. Deus falou para ele, não, eu tenho que proteger ele, meu servo. Mas ele não desistiu. Eu vou desistir dele porque ele não desiste. Ele está firme. Tem a proteção aqui do céu, a proteção dos anjos, tem a proteção tua, que era de Deus, né? E é de Deus. E eu desisto dele. E isso eu vi hoje de manhã. E ele falou, está vendo? É como o meu servo Jó. Ele é como o meu servo Jó. Poucos na terra tem a aprovação que ele está tendo agora. Poucos, mas aí Deus falou assim para ele, agora você não vai tocar em mais ninguém, nada, que daqui em diante eu vou prosperar ele.
Daqui em diante eu vou fazer o que eu fiz com Jó, porque com o Jó ele foi provado. E o meu servo, esse que está falando que desiste dele, desiste porque eu tenho protegido ele sim, mas ele não desiste de mim, Deus falou para ele. E eu estou com ele, não adianta você lutar contra ele. E daí o diabo falou, eu desisto dele, porque ele não para, mesmo no sofrimento, mesmo nas provas pesadas que ele já enfrentou, ele não desiste. Ele falou, pois é poucos que você vê isso sobre a face da terra fazendo o que ele está fazendo. Jó foi um deles, esse é o Jó de hoje, que você está vendo como é que ele é. Aí o rapaz falou assim, olha, meus parabéns, esse servo de Deus falou, é um profeta, meus parabéns. Ele chorou, ele falou assim, Deus, o seu pelas provas que passou foi aprovado e agora é aprovado novamente, só que agora ele mudou tua sorte, a partir de hoje vai ver a tua sorte mudada, ele vai mudar a tua sorte como mudou de Jó. Então estou passando esse trecho, esse pedacinho de um textozinho pequeno sobre Jó, porque hoje me aconteceu isso. É um testemunho que eu estou dando para todo mundo, o testemunho para que o povo, quando escutar isso, e eu tenho que testemunhar isso ao vivo, eles tenham como exemplo, na fidelidade nós temos que ser fiel a Deus, mas pode a prova que vir, mas você não pode nunca murmurar. Eu não murmuro contra Deus, é um pecado isso, não posso fazer esse tipo de coisa. Não devemos fazer, né? E perseverar nele. Na hora da prova você vai para o joelho. Quando está difícil, vai para o joelho. Que daí Deus vai te abençoando, vai te prosperando em todos os sentidos, que eu quero dizer assim, te abençoando, né? E dando força para você vencer. E foi até aqui só Deus mesmo. Minha saúde mesmo tá arregaçada, minha saúde. Eu tenho para mim andar assim uma tontura assim que parece que vai rodando tudo. E o Senhor falou pro servo dele que a partir de hoje, ele vai me restaurar por inteiro a minha saúde, que debilitou barbaridade. E então, o Senhor a partir de hoje vai me restaurar. E ele falou assim, o Senhor mandou te dizer para você, esse aqui, eu acordei, o Senhor me falou fazer esse vídeo para você, acordei, e ele falou assim, eu chorei, porque Deus me revelou tudo, eu fiquei até, e disse, veja como é que é, o diabo veio aqui pegar o número da minha casa, para ir se apresentar lá a Deus, para falar com Deus. Mas isso foi bem antes, não foi hoje que ele veio pegar o número, ele pegou lá atrás, onde eu passei toda essa aprovação, passei uma aprovação em todas as áreas, na área financeira, na área espiritual, na área afetiva, arregaçou com tudo, não dá nada certo. Eu tenho 15 anos separado, eu pensei muitas vezes, agora está dando certo, não tem nada certo não, tá tudo, não tem nada, tá tudo, como dizer, tudo errado, né? Então, eu assim, sabe, mas Deus ele cumpre com as suas promessas, ele cumpre com aquilo que ele promete, quando ele tem algo na vida da pessoa, ele tem uma responsabilidade com a pessoa, né? Ele prometeu para mim uma pessoa, mas deixei na mão dele, porque tem muitas coisas assim que ele mesmo me falou para mim que tem que trabalhar, e eu deixo na mão dele. Ele disse que vai me restaurar minha saúde, deixar como um rapaz novo, porque minha saúde foi, eu quase morri, né? Não morri porque não era para morrer, mas andei, até a AVC me deu. Eu quando acordei estava sem a perna, sem o braço, movimentava esse aqui, a perna e o braço, mas tudo normal, um amortecimentozinho, mas pouca coisa. E vários livramentos de morte mesmo, que o diabo me armou para mim, e o Senhor me livrou e me avisou que eu livrei desse aí, porque era uma armação. Então, gente, eu quero dizer com isso, é um testemunho que estou dando, nós temos que buscar Deus, não tem que parar de blá 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 e achando que você faz alguma coisa e não é nada.
e ser humilde na presença de Deus. O orgulho, a soberba, a prepotência, e essas coisas não procedem de Deus. Isso leva o homem derruba o homem, acaba com o homem, com a mulher, acaba, deixa lá no chão. O orgulho, a prepotência, a arrogância, essas coisas acaba com o homem, com a mulher. O Jó era um homem bilionário, era um sheik árabe, e Deus, para fazer a prova, ele ficou sem nada. Eu, graças a Deus, eu não procuro nada dos meus bens, mas minha saúde, acabou com a minha saúde. Depois eu fiquei com a saúde bem debilitada. Estou recuperando agora, começando, mas ainda eu sei que vai a mão divina para me recuperar, né? Porque médico não vai achar nada. Já fiz os exames, o médico não achou nada. Virei com máquina que fizeram todo tipo de coisa, não acharam nada. Só o negócio da minha tontura da cabeça, eu fui em 4 neurologistas, não adiantou nada. Só Deus mesmo. Gente, mas eu vou passar mais um pouco aqui, tá? Ainda dá tempo. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado ou impedido. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisa que para mim era maravilhosa demais e que eu não entendia. Esse é o Jó falando com Deus, né? E diz assim: escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. O Jó falou para Deus: eu vou te perguntar, Senhor, e o Senhor vai me ensinar. Eu não sei, me ensina, né? E daí eu vou aprender. Ele foi humilde, né? E assim tem que ser. O orgulho, a humildade é uma dádiva de Deus, mas o orgulho é do capeta. Ele é orgulhoso, o capeta. Ele é muito orgulhoso. Orgulho que precipitou ele do céu, e orgulho e a soberba e a prepotência de querer ser Deus em lugar de Deus, que não era para ele. Nunca foi, nunca será. Com o ouvir dos meus ouvidos, disse Jó para Deus, mas agora agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo ao pó e à cinza. Por isso que você vê, eu te havia falado, Senhor, mas agora eu estou te vendo e me abomino no pó e da cinza, porque eu não sou nada. Essa humildade é poucas pessoas que têm. Às vezes fala de humildade, coisa e tal, mas de humildade às vezes não tem nada, né? Mas eu vou fazer uma oração aqui. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Papai. Eu te agradeço pela Tua santa palavra. Te agradeço por esse exemplo que o Senhor deu para nós, Pai, pelos cuidados que o Senhor tem tido por mim, pela minha família. E peço a Ti, soberano Deus, eterno Pai, que nos abençoe, nos proteja e esteja conosco. Também eu peço, Papai, visite, Senhor Espírito Santo, todas as nações, tribos, línguas e povos da face da terra, para que todos tenham, Senhor, que se precisarem de cura, sejam curados, os que precisam de libertação, sejam libertados, ou os que precisarem de salvação, sejam salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que tudo seja para a honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.